Gente, vocês devem estar acompanhando por aí essa situação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está processando o ex-ministro dele, né, o Ciro Ferreira Gomes. Vocês devem estar acompanhando isso por aí, né? Bom, e o que eu tenho para dizer a respeito é o seguinte: eu vejo isso com muita tristeza, né? Muita decepção, muita chateação, né? Porque afinal de contas, é o maior presidente que esse país já teve. O outro tinha tudo para se tornar presidente com o apoio desse e se tornar o melhor presidente de todos os tempos. E eles eram aliados, tanto que um era ministro do outro, né? E pensavam o país de uma forma muito parecida. Sempre pensaram. Então, lá na minha cabeça sonhadora, lá de trás, né? Eu imaginava Lula presidente, depois Ciro Gomes presidente, e o Lula fazendo muito e o Ciro Gomes fazendo ainda melhor, né? E infelizmente isso se rompeu. Hoje a coisa caminhou para inimizade, né? Se tem uma inimizade entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro Ferreira Gomes, o que tinha tudo para ser presidente, mas nunca foi por culpa dele mesmo, né? Então, eu só quero dizer para vocês o seguinte, né? É, se isso está acontecendo, não botem na conta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Botem na conta de Ciro Ferreira Gomes. E eu vou explicar por quê. Bom, tudo aconteceu porque quando houve essa opção do empréstimo consignado, o Ciro veio fazer uma ácida crítica ao governo dizendo que esse programa só servia para enriquecer banqueiro, né? E, bom, primeiro de tudo, o programa não é só para enriquecer banqueiro não, tá, Ciro Gomes? Vamos lá, gente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre acreditou, sempre acreditou, sempre acreditou em quê? Que se aumentasse o consumo dos pobres e da classe média baixa, isso ia fazer bem para o país em geral. Faria bem aos pobres que poderiam ter uma vida melhor. O consumo significa a vida melhor, né? A classe média baixa também, que teria uma vida melhor. E faria bem até aos empresários, aos industriais e etc., porque estariam vendendo em uma escala maior. E isso gera riqueza e gera progresso para o país. Esse sempre foi o credo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele acredita e faz isso e pratica isso desde o primeiro governo, né? Tem um nomezinho básico para isso, se chama inclusão social, né? Então foi nesse sentido que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele implantou a possibilidade de você ter o crédito consignado, né, em folha de pagamento, porque isso significaria que, tendo essa possibilidade de crédito, né, pessoas com renda mais modesta poderiam consumir mais e quem consome mais gera mais emprego. Simples assim, né? Aí o que o Ciro Gomes argumenta, mas isso vai fazer banqueiro enriquecer, ganhar dinheiro com juro, né? Vai, é verdade. Aliás, você conhece outra maneira de banqueiro enriquecer que não seja ganhando com juro? Não. Mas o fato é, isso é um detalhe importante, porém que está abaixo do fato de se movimentar a economia como se vai fazer, gerando emprego, renda e prosperidade. Isso está acima do fato de que banqueiro vai ganhar dinheiro com o juro. Até porque o juro é bem menor do que o juro de mercado. Então, Ciro Gomes, já está errado por aí. Já está errado por aí, né? O segundo ponto é o seguinte: eu não vi o pronunciamento do Ciro, mas eu conheço o Ciro, né? Eu fui apoiador do Ciro durante 27 anos, né? Nada menos do que 27 anos, né? Ou seja, eu tenho 54, metade da minha vida foi apoiando o Ciro Gomes, né? E eu sei, né? Por que eu não apoio mais? Porque desde 2018, quando ele fez aquele negócio de ir para Paris e Roma no segundo turno, eu acho que perdeu toda a credibilidade com a gente da esquerda, perdeu meu respeito, né? Foi uma espécie de gota d'água, como diria o genial Chico Buarque de Holanda, né? E eu não apoio mais o Ciro Gomes em situação nenhuma, né? A não ser que ele vá
candidato a presidente para o segundo turno contra alguém do bolsonarismo. Aí eu vou ser obrigado a tampar o nariz e fazê-lo, né? Mas o Ciro Gomes, eu conheço bem, ele sempre foi muito, digamos, contundente nas suas declarações, né? Por exemplo, lá no início da carreira eu vi ele chamando o Orestes Quercia de bandido, né? Ora, gente, bandido é quem tortura, quem mata, etc. O Quercia era ladrão, mas bandido acho que é um pouco demais, né? E eu sei, eu tenho certeza porque eu conheço. A maneira que Ciro Gomes falou isso não foi uma maneira como o William Jacob, né? Saudações vascaínas, o William Jacob, né? Como o William Jacob, né? Que sofre de cirite aguda, como eu sofri durante 27 anos, colocou como se o Ciro fosse um coitadinho. Não, não é isso, né? Eu tenho certeza que o Ciro deve ter usado uma linguagem extremamente agressiva para falar esse ponto de vista dele, de modo que o presidente Lula se ofendeu e processou. E vocês vejam que o presidente Lula, ele dificilmente processa alguém. Dificilmente ele processa alguém, é um democrata, né? Quanta gente por aí que diz que ele é bandido, assassino, ladrão e tudo, ele nunca processou. Eu acho que devia, inclusive, né? Mas nunca o fez, né? Então, o Ciro Gomes não tá de puro nessa história não, tá? E o terceiro ponto, gente, é que o Ciro Gomes, ele é muito contraditório. Ele é muito contraditório. Ele cai de pau em cima do Lula, né? Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Aliás, eu não vejo, Ciro Gomes, você cair de pau assim em cima do Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, né? Porque eu vejo até você criticando o Jair Messias Bolsonaro, só que quando é com Lula é muito pior, é muito mais intensidade, é muito mais vezes, né? Tem uma espécie de raiva contida, né? Uma inveja, uma inveja, uma inveja. E aí eu repito, Ciro Ferreira Gomes, né? O presidente Lula não tem culpa nenhuma de você não ter conseguido ser presidente. Quem tem culpa de não ter sido o presidente é você mesmo, que sempre teve estratégias de campanha quando candidato a presidente muito ruins. Muito ruins, e eu falo porque pelo menos 2 vezes eu participei. E outras eu olhei aqui como observador atento à cena, né? Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tem nada a ver com isso. Deixe de ser invejoso, rapaz. Deixe de ser invejoso, né? Então você é contraditório. Qualquer um de vocês que está me assistindo, tente procurar aqui no YouTube ou em outras mídias que você vai encontrar o Ciro lá nos 2 primeiros governos fazendo elogios rasgados ao Lula, né? Dizendo, olha, o FHC deixou o Brasil descontrolado. O que, aliás, você dizia antes também, né, Ciro? Eu acreditei, a história não era bem assim. Não era bem assim, né? A UFHC deixou o país descontrolado, o Lula salvou tudo. O Lula conseguiu botar o salário mínimo em mais de $100, né? Que hoje já está muito mais, inclusive, né? E o Lula fez inclusão social. Você disse isso, né? Isso aí vocês podem pegar aqui na internet que você vai encontrar. Lá atrás o Ciro Gomes fazendo elogios rasgados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, quando questionado sobre isso, o Ciro diz, lá na época eu precisava ser hipócrita, né? Olha, então, vamos lá, você está sendo hipócrita naquela época ou você está sendo hipócrita agora? Responde pra gente, Ciro Gomes. Responde, né? Em suma, gente, o Ciro Gomes, o Ciro Ferreira Gomes tinha tudo para se tornar presidente e ser o maior presidente da história desse país, né? Melhor até que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só que ele jogou a chance fora. Jogou a chance fora, né? Perdeu para si mesmo. Como sempre, ele perdeu para si mesmo. Como sempre, ele perdeu para si mesmo. Como sempre, ele perdeu para si mesmo. E continua perdendo para si mesmo sempre, 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 né? Tanto é que agora está sendo processado pelo Lula, que era amigo do peito dele. Eles eram muito amigos mesmo, tá? Eu testemunhei isso. Então, Ciro, o que eu tenho para te dizer para você é uma coisa bem simples, né? Vai tomar no olho do teu cu, tá?